Olá, muito bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Eu sou o Fábio Nasa, apresentador da série Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não e da série Apometria e Estudos de Casos. Voltamos com mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica. Case de hoje intitulado Dinâmica das Trevas. Muito bem, voltamos com mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica, case de hoje intitulado Dinâmica das Trevas. Na verdade esse nome é só para chamar a atenção de vocês, tá? Dinâmica das Trevas. A vida material, nossa, é uma cópia mal feita da dinâmica do astral. E aí, Braga, vamos? Vamos. Vamos mostrar a realidade. Isso aí. Aquele que tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, é uma máxima bíblica, consegue enxergar uma série de movimentações no plano físico que são repercussões, tá, do que já vem acontecendo de longa data no plano extrafísico. Para vocês que trabalham com apometria, para vocês que trabalham em processos obsessivos, que intercambiam com a espiritualidade em N instâncias, precisam entender o movimento sociopolítico econômico do nosso planeta, um pouco de história, um pouco de geografia, para vocês entenderem alguns movimentos de um passado remoto. Eu vou cadenciar alguns dados aqui para vocês entenderem o modus operandi obsessivo atual, para vocês entenderem até uma dinâmica do mote dos consulentes que vem chegando agora na atualidade, nesse momento presente. Vamos temporalizar esse vídeo 2020, tá? Em determinado momento da nossa história, nós tivemos o aporte de diversas classes de espíritos na psicosfera terrestre. Nós temos os dragões, leiam Vanderlei Oliveira, O Livro dos Dragões. Nós temos os ditos magos negros, os hipnos, nós temos os cientistas das sombras, demonstrativos de uma classe hierárquica de modus operantes diferentes. Dragões têm um perfil psicológico extremamente belicoso, invade, destrói, domina e tchau. Mago negro tem um perfil, mapa mental de domínio, de aprisionamento de consciência, de fazer com que o ser seja subserviente à sua estrutura de poder. Os hipnos, os vampiros, tem um outro nome que me fugiu agora, tem uma característica de suga o recurso vital do meio, do ambiente, do sistema e tchau. Cientistas das sombras, ligados à tecnologia, desenvolvimento tecnológico, extremamente mentais, são características de. No livro A Trilogia das Sombras, e a gente tem aí também Atlântida no Reino da Luz, Atlântida no Reino das Trevas, nós temos aí relatos, e a gente consegue mapear que em determinado momento da nossa história, certas classes não se bicavam, tá? Robson, em determinado momento, narra que nós temos aí cerca de 30 e poucas raças viventes aqui no plano extrafísico, de diversas latitudes e longitudes do nosso sistema, da nossa Via Láctea, que aportaram num contexto de reeducação aqui no planeta Terra há milhões e milhões de anos. E a gente começa a entender por que certas classes não se bicam no plano físico, né? Por que certas raças com ideologias
diferentíssimas umas das outras, não se bicam. Muito bem. Dentro dessa dinâmica, então, em determinado momento espaço-tempo terrestre, essas linhas, né, magos negros e dragões, não se bicavam, mas nem... E aí a gente tem que construir uma seguinte fala para vocês. Não existe bem e mal, tá? Existem modus operandi, ideologias, tá? Ideologia crística e ideologia não crística. Ideologia crística prega a libertação consciencial. Ideologia não crística, o domínio consciencial. Ponto. Resumidamente. Alguns se afinizam com a ideologia A, alguns se afinizam com a ideologia B. Algo similar com as polarizações que nós temos hoje, de esquerda, de direita, de liberalismo e conservadorismo. Tem semelhança, né? Mais ou menos pós Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós temos um acordo selado entre as forças opositoras crísticas, principalmente entre os dragões e magos negros, que passam a trabalhar em conjunto, levantam uma bandeira de trégua contra o processo de transição, processo transicional planetário. E aí, o mal, entre aspas, se une em uma única direção. Na verdade, isso vem já de um planejamento, de uma estruturação já de mais de trás, mas vamos dizer que o auge disso está na era moderna humana. Pós mais ou menos 11 de setembro, um pouco mais adiante, e aí vocês precisam ler a trilogias Legião, Senhores da Escuridão e Marca da Besta, e depois o Fim da Escuridão, tá? Nós temos uma cisão nessas estruturas de poder, que eu não vou narrar o porquê, leiam, vou dar spoiler aqui dos livros, da história. E aí essas classes se desunem e passam a militar, cada um em sua causa. Basicamente, muito reducionista, porque esse vídeo não vai se alongar. Dragões têm um perfil de, primeiro, uma revolta por estarem aprisionados à psicosfera terrestre, e ventilam a ideologia de guerra, incitação de conflitos nucleares. Para quê? Para que o planeta se destrua, seja destruído, e aí eles possam ser alçados, catapultados para fora da psicosfera terrestre, a qual se sentem prisioneiros e estão prisioneiros magneticamente. Magos negros, até então, tinham o intuito de adensar ao máximo possível a psicosfera terrestre e ter o maior número de seres dominados por. E aí nós temos os núcleos de poder político, núcleos de drogas, de sexo e tudo mais, que são fontes de hipnose coletiva, de amortecimento da capacidade de raciocínio do indivíduo, de fornecimento de energia para um sistema. Mas em determinado momento, e a gente tem estratégia da luz também, usando Sun Tzu, arte da guerra, dividir para conquistar. Que bom que essas facções se separam agora e degladiam entre si também. Não há muito escrúpulo entre certas linhas ideológicas, não é bem escrúpulo, mas se tu tá fora se não está por mim, está contra mim, né? Dentro da minha linha ideológica. Quantas facções do tráfico, PCC, Comando Vermelho, entre outras, hoje tem seus espaços delimitados e o indivíduo que sai de uma facção não pode entrar em outra, tem certos códigos de honra e tudo mais. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Muito bem. E aí nós tivemos uma comunicação há alguns meses atrás
de um indivíduo bastante adensado que disse o seguinte: os nossos senhores, entendam, nossos senhores não é apenas um espírito, mas ele direcionava a vários. Eu não me lembro o contexto, o porquê que ele esteve ao grupo. Já entenderam que o processo de transição planetária é irreversível e que seremos expurgados de. E o intuito agora é levar o maior número de pessoas para que sejam dominados em outra psicosfera. Levando-se em consideração de narrativas que temos que cerca de 2/3 da psicosfera terrestre será deportada durante o término do processo de transição planetária. Levando em conta que hoje nós temos aproximadamente 10 bilhões de espíritos encarnados na psicosfera, o censo calcula aí 7, 8 bilhões, mas a gente sabe que existem pessoas que não entram aí na estatística por N motivos sociais e tudo mais. A espiritualidade narra cerca hoje de 10 bilhões de espíritos. Ok. Uma relação de 8:1, tá? Mais ou menos. Então, se nós temos 10 bilhões, 8:1, temos mais 80 bilhões fora da matéria física. 2/3 de 90 bilhões são 10 mais 80. Vamos calcular aí aproximadamente, estou fazendo números arredondados, cerca aí de 60 bilhões de espíritos. Vamos chutar para baixo? 50? 40 talvez? Nosso intuito agora é levar o maior número de pessoas conosco. Entendem? 40 bilhões à disposição. Muito bem. Alguns vão questionar, mas vai ter o esquecimento. Não vai. No modo de pensar, na crença desses espíritos, eles terão como manter a sua consciência viva. Muitos mantiveram quando chegaram aqui e são elementos controladores há séculos e séculos, milênios. Por que não conseguirem manter essa estrutura? E a luz não sabe disso? Sabe, porque esses seres ajudarão a impulsionar a evolução também. As trevas trabalham a serviço da luz. Sacou? Mas temos um outro fator muito interessante, que aí vem de encontro com uma fala com uma operadora de mesa do nosso e-live lá de Londres. A gente confabula muitos contextos sociopolítico-econômicos terrestres e alinhamos com as questões extrafísicas. Nós temos tido de alguns 6 meses para cá um modus operandi diferente. Percebemos que uma diminuição muito grande dos chamados ataques, das contra-investidas, das sombras referente aos nossos trabalhos e a nós também, médiuns e tudo mais, tarefeiros. E percebemos o consolente quando ele passa. Tem dois vieses. Ou ele vira chave, ou ele fica naquele eu tô na merda, mas eu tô quentinho. E aí tem um marcador bastante interessante. A espiritualidade não tem se esforçado, entre aspas, tá? Porque é um puta investimento de médiums, 12 médiums numa sala, que deixa seu dia, sua noite, investe em tempo, energia, coloca-se em risco para alguns que saem do extremo de São Paulo, atravessam quando é no presencial. Uma consulente outro dia ficou dormindo, no domingo não apareceu, um puta frio, uma equipe lá à disposição, eu não fui. Narrei esse case puto e ainda mandei uma mensagem para você é uma puta de uma responsável. Pessoas à sua disposição, uma estrutura de 6 mil reais à sua disposição lá, que é uma casa alugada, 2, né? Tarará, tarará, e os custos operacionais disso. E temos visto aí, então, a espiritualidade, voltando aqui, não se esforçando, entre aspas, porque, voltando, há uma puta estrutura, há um esforço, um investimento para, mas o consulente não tá afim? Joinha para ele. Por quê?
ao invés de ficar degladiando com as sombras, é o momento de separação do joio do trigo e da sua verticalização e da tua escolha, o seu sim, sim, não, não. Tu quer, tu não quer, tu vai ser massa de manobra, ovelhinha, escravo dessas classes dominantes em outra psicosfera e mais lascada ainda, porque eu brinco que lá não tem celular, não tem chapinha, não tem PlayStation, não tem... Vai viver talvez com os dinossauros, vai viver num sistema primário, primitivo. Vai voltar algumas casinhas. É isso que você quer? Paciência. Eu fiz a minha escolha. Se eu vou ficar se eu vou, brinco, aprendi e absorvi essa fala de Robson. E ouvimos isso no curso de operador há 15 dias. Pretinho Velho disse assim: o fato de vocês estarem trabalhando com a espiritualidade não é garantia que vocês vão ficar aqui no processo transicional ou se vocês vão ir expurgado para outro local. Não há garantia nenhuma. Por quê? Para a espiritualidade tudo é aprendizado. Robson diz assim: se eu ficar vai ter trabalho, se eu for vai ter trabalho. Se eu ficar vai dar trabalho, se eu for vai dar trabalho. Mais uma máxima: Deus me fez um espírito eterno. Ele vai ter que arrumar essa dor de cabeça de onde eu vou continuar, é com ele. Então, simplesmente, simplificando aqui e trazendo o que Zé diz, viva! Viva essa vida! Viva essa porra! Aqui ou lá. Fato é que o trabalho apométrico, o trabalho, a dedicação ao outro, ao próximo, na verdade é uma benefício para você. Por quê? Esse sistema te estimula no aprendizado do seu desenvolvimento anímico, mediúnico, energético, magístico, gerando tratar o outro é tratar a si mesmo. Ontem nós atendemos uma pessoa que veio em busca de um contexto para... não sabia se casava ou se separa, ou se separava. Era um contexto de relacionamento. Ela veio apertar um parafuso, mas com uma chave inglesa. Veio para a ferramenta errada, porque a apometria não é para isso, tá? Mas através desta consulente foram resgatados cerca de 300 espíritos ligados a um contexto de mendicantes espirituais, sofredores aí passando fome, frio, desencarnados, que mal sabiam que estavam desencarnados. Ponto, atendimento foi feito e serve de aprendizado para os médiuns, que através de um pontinho de luz pode se ajudar muitos. Meia dúzia de médiuns que estavam na sala foram um instrumento de auxílio também, efetivos nesse contexto. O que mais que tem de aprendizado aí? Lidar com a nossa prepotência e arrogância de querer mudar o outro só muda se ele quiser. Putz, é um monte de aprendizado, um monte. Diz o seu meia-noite, uma enxadada de 53 minhocas. Eu fiquei frustrado que o paciente, o consulente quis, não quis, gostou, não gostou. Não tá lá para agradar o outro. Tá lá para aprender, para trabalhar e fazer o serviço. Muito bem. Tu quer ficar ou tu quer ir embora? Tu entendeu a tua função como médium, como animista, como auxiliar ao próximo? Mas que no final de tudo, toda essa estrutura, núcleo vida plena, live, mesas apométricas, atendimento ao próximo, não é para ganhar a casa no nosso lar, não é para... É para te estimular, gerar variáveis que vão te estimular a desenvolver seu nível intelectual ou seu nível cognitivo, sua cognição emocional não, sua inteligência emocional, tá? E educação emocional, desenvolver tua parte emocional, desenvolver a tua força mental, tua potência magística, tuas habilidades magísticas. Olha quanta coisa você pode obter de benefício numa estrutura como essa. Então, tu não tá fazendo caridade pisiroca nenhuma, tu não tá fazendo auxílio ao próximo pisiroca nenhuma, tu tá colhendo benefício disso. E para de barganhar achando que a tua vida vai ser um pouquinho mais fácil ou menos problemática, porque tu dedica 1, 2, 3 dias da sua vida trabalhando com a espiritualidade. Tu vai ter dor de barriga, se tiver que ter câncer, vai ter câncer, se tiver que encravar tua unha vai encravar, vai chegar boleto na tua casa, se tiver que tomar chifre, vai tomar, se tiver que fazer merda, vai fazer, se tiver que ter dor de barriga, vai ter.
Faz parte da vida terrestre, das interações, vai ter investidas espirituais, se também tiver merecimento, porque para ser obsediado precisa ter merecimento, enfim, faz parte. Aceita que dói menos. Para de barganhar com Deus, achando que porque tu tá trabalhando. Uma colega falou assim, se eu arrumar emprego eu vou trabalhar no VP, fiz uma promessa, tal, talvez ela até ouça esse... Tu tá fazendo barganha. Eu já barganhei bastante. Pedia pra Deus se eu ganhasse na loteria eu ia abrir um monte de asilo, creche. E o pior, eu pedia pra Deus burlar o sistema da Caixa Econômica, porque nem jogar na porra da loteria eu jogava. Olha que cretino isso. Mas eu tinha 19 anos, 18 anos. Hoje um grau consciencial totalmente diferente. E graças a todo o trânsito vivenciado até hoje que eu chego nesse grau consciencial e tenho muito ainda que aprender. Mas entenderam? Vem trabalhar, porra. Mas vem trabalhar porque entenda que o trabalho é pro teu desenvolvimento magístico, emocional, virtual, interação com o ser humano, lidar com mimimi. Ontem foi um dia na gestão infernal. Problemas e mais problemas. Terminei o dia centradinho. Habilidade mental, emocional, de não sair do eixo com as problemáticas, de gestar. Eu gosto desses dias agitados com essas problemáticas. Ataque das trevas. Não! Apenas muitos estímulos simultâneos para medir e mensurar a capacidade de lidar com tudo isso. Sacou? Entenderam a dinâmica que vai mudando também do plano extrafísico, das ações das forças crísticas e não crísticas? Entenderam o cenário sociopolítico-econômico que está refletindo questões que estão acontecendo no astral e todo esse burburinho e fervilhar de coisas que estão acontecendo? Bem, esse case daria para ir longe, mas como minha intenção não é passar, deixar muito extenso, já tem bastante reflexão aí. Acessem www.eadvp.com.br, curso de campo de força gratuito, curso de apometria, vamos estudar apometria para poder trabalhar no e-live com a gente, para poder se desenvolver e outras ferramentas que virão em breve. Compartilhem esse vídeo, comentem, beijo no fígado, beijo no pâncreas, tchau para vocês e até a próxima. Tchau.